noite a todos. Vamos começar nosso podcast, a aula de Legislação e Código Profissional de Ética, ministrada pelo Tonico Vieira. Meu nome é Pedro Brasileiro. Estamos aqui com o Igor Gomes. Boa noite. Com a Rosa Carolina. Boa noite. Fernando Gaebler. Boa noite. William Portugal. Boa noite. E o Matheus Santana. Boa noite. Além de nós, temos no grupo também o Thiago Dias e a Gisele Barbosa. O nosso podcast vai ter como tema central a vida de Wallace Souza, apresentador do programa Canal Livre de Manaus. Rapaz! Calma, Gil. Era um programa policial, jornalístico, mas policial. Jornalístico também é um tema que a gente vai debater aqui, se ele era um programa jornalístico ou de entretenimento. Nós vamos começar discutindo sobre o código de ética a respeito deste programa. Wallace Souza, para quem não conhece, para os mais novos, era um programa conhecido como Canal Livre. Era um programa local, de características mistas, com toda aquela bronca e provocações sobre as questões de política pública em relação ao crime, também com relação à segurança pública. Esse programa, ele também era um pouco de auditório, na maior parte das vezes, trazendo um pouco de diversidade e dinamismo na contação das histórias. Agora com Igor Gomes. Boa, Fernandão. Eu queria fazer só uma pequena introdução para as pessoas também que não conhecem porque a gente escolheu o Wallace, que é uma história bem interessante, inclusive para quem quiser. Tem a série Bandidos na TV, uma série de documentário bem legal da Netflix, que eu aconselho. É uma das melhores, eu particularmente falando, é uma das melhores séries aí que eu assisti documentário nos últimos tempos. 3, 2, 1. No Canal Livre, o Wallace Souza, ele sempre foi sensacionalista. Então, desde a década de 90, no começo dos anos 2000, era aquele programa que ia atrás de histórias de assassinatos e tráfico, e ele chegava muitas vezes antes da polícia. Tem um caso que eles chegam, traficante, e esse traficante tinha sido baleado, e antes dele morrer, ele está agonizando ali no chão, e antes da polícia chegar, eles estão filmando esse homem falecer. Então, para você ver o nível de sensacionalismo e como eram pesadas as cenas que eles filmavam, que já é algo bem atípico. Quando o Wallace ele começa a ser investigado por, diretamente ou indiretamente, está ligado a esses crimes. Então, os crimes que ele mostrava na televisão sobre tráfico de drogas e pessoas sendo assassinadas, os policiais começaram a investigar a vida dele e pessoas relacionadas a ele, a família dele e amigos, que eles estavam envolvidos naqueles crimes. E aí o Wallace foi investigado por associação ao tráfico de drogas, a formação de quadrilha, a ameaça à testemunha, a porte ilegal de armas, e aí começou uma série de desdobramentos em cima do seu programa, né? Uma coisa que eu acho interessante falar é que o Wallace, ele era ex-policial, ele saiu da polícia, foi expulso, na verdade, da polícia, por conta de suspeita de desvio de gasolina. Após isso, ele começou a fazer essas reportagens, levando o cinegrafista e ele, eram só os dois, eles iam no carro, e eles iam atrás dos crimes na cidade de Manaus. Isso que o Igor falou já fere o Código de Ética dos Jornalistas, no capítulo 3, artigo 11, no inciso 2, fala que da responsabilidade profissional do jornalista, o jornalista não pode divulgar informações de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes. O que era o programa Canal Livre fazia exatamente isso. Divulgava as pessoas mortas, cheia de bala, queimados, já feria aí. Então, ele não era jornalista propriamente dito, porque ele não tinha diploma, mas como ele fazia o papel de jornalista, então ele também cai no Código de Ética dos Jornalistas. Então, o que eu vejo que tem que ser respeitado é a condição também dos direitos humanos. Muito desses programas que surgiram aí na metade pro final dos anos 80, e popularizou nos anos 90, muitos deles focam apenas no acontecimento, no fato, no crime, no assassinato, e como bem o Pedro disse, é sempre da maneira mais explícita, da maneira mais cruel possível. Eu acho que o que vale a reflexão também
pegando o gancho do que eu disse sobre os direitos humanos, refletir também sobre qual a condição do que leva tais crimes a acontecerem. De repente, é a classe social do criminoso, é a exclusão social, porque o que caracteriza, né, até levando em consideração o código de ética, mais da parte do que você está publicando, se isso condiz realmente com todo o contexto sociopolítico do fato. E não apenas resumir o fato ou a notícia a que a pessoa é uma pessoa vil, que a pessoa é uma pessoa ruim e que isso é o que justifica o crime, pronto, acabou. Não aborda a raiz do problema. E é uma característica bem reducionista que impacta na opinião popular. É muito comum, principalmente nós aqui, todos aqui que somos de classe média baixa, ter esse discurso na boca do povo de que bandido bom é bandido morto, pegar cadeia é pouco, e, enfim, outros tipos de pensamentos que vão se popularizando muito por conta desse tipo de conteúdo, né? E ele precisava dessa... Ele não ia falar sobre direitos humanos, nada disso, porque ele precisava de construir essa imagem de herói, entende? Então ele tinha que fazer esse papel de o bandido bom é o bandido morto, porque a gente tem que proteger a nossa sociedade e tudo mais. E as pessoas adoravam ele. Se você vê no documentário, as pessoas adoravam ele, adoravam o cara, adoravam o programa. O programa era bem assim, povão, ele trazia coisas engraçadas. Inclusive que surgiu aquele meme da Gil da Esfirra, né? Gil, oi! Olha, seu novo CD do município, que já está vendo na bemol, na laser. E a gente dava risada, todo mundo na internet dava risada e não fazia ideia por trás, do cara que tava por trás de tanta coisa, assim, foi chocante pra quem não sabia. Isso fere um dos princípios, mas a questão da veracidade do código de ética do jornalista. E isso também é problemático porque tem uma parcela da sociedade local que ainda acredita que realmente ele foi injustiçado, que aquilo foi uma armação política midiática, de opositores, do crime organizado, da política, toda uma campanha em contrário, devido a toda a cobertura que ele estava fazendo. Tem essa questão que a Rosa disse, ele tinha um projeto, além de um projeto midiático e social também, um projeto político de crescer na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Então ele tinha um projeto político por trás de tudo isso. E também é importante ressaltar, como já foi falado aqui há pouco pela Rosa, também complementada pelo Fernando, a popularidade do Wallace ela era tão grande, que em 1999 ele foi eleito deputado estadual do Amazonas. Foi aqui dessa tribuna que eu dediquei a maior parte da minha vida em defesa do povo. Necessito dar continuidade a esse meu trabalho na Câmara Municipal de Manaus. No dia 3 de outubro, vote 22662, Wallace Souza para vereador. 2 vezes ainda, pelo Partido Progressista e pelo Partido Liberal, depois ele é eleito novamente em 2006. Enfim, a história dele ela é completa de ataques à ética, aos direitos humanos e contra tudo que se conduz à ética, não somente da profissão do jornalismo, em todas. Mas com foco em jornalismo, é importante lembrar, quando a gente vai ler ali no capítulo 2 do nosso Código de Ética, no parágrafo 1, diz claramente que é dever do jornalista opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é exatamente o que ele não faz. É exatamente contra tudo que ele ataca, né? Todos os ataques ali dele nessa sede por se promover, nessa sede por encantar o público, por trazer o público para perto, ele cria uma organização criminosa com seu amigo o policial Moa, que foi exatamente quem acabou delatando, mas era amigo próximo dele, ajudou ele nas campanhas para ser deputado estadual, enfim.
E ali ele junta alguns policiais, ele junta inclusive com alguns traficantes também, para criar um grupo onde ele se vinga, faz um acordo ali com os policiais e os criminosos e fala, olha, eu preciso de matéria, vocês querem vingança, então vão lá, matam fulano, criminoso, ou cometam crimes em tal região, e eu vou lá e vou ser o primeiro a chegar e dar notícia. Primeiramente, que depois de tudo isso, baseado em tudo isso que a gente falou, a gente pode debater se isso, na verdade, é jornalismo, né? Porque parece mais um programa de entretenimento. Então, era um programa que sexualizava as mulheres, mostrando, sei lá, bailarinas, num programa jornalístico. Isso não tem muito conexão, né? Sentido. E mesmo o Gil da Esfirra, como a Rosa falou, que virou um meme, mas em relação aos casos, ele foi absolvido, né? Isso tudo que a gente está falando foram as acusações que tiveram contra ele, mas não são fatos. Então ele foi absolvido em todos esses casos de formação de quadrilha, associação ao tráfico, e esse Mohan, só para situar as pessoas, ele é um ex-policial, e ele delatou o Wallace, e ele tinha uma munição para isso, porque ele tinha uma foto junto com o Wallace na piscina. E aí, segundo o Wallace, essa foto ele não conhecia, o Mohan, foi uma vez só, mas foi descoberto depois que o filho do Wallace, Rafael Souza, que também foi acusado, e esse sim, sentenciado e preso, trazendo para a atualidade, ele está sendo julgado ainda em 2021 sobre outras acusações de mandar assassinar o assassino de aluguel Pulga, né, entre aspas, Pulga, conhecido como Pulga, mas enfim, o Wallace em si ele foi absolvido de todos esses casos. Outra dúvida que a gente pode debater aqui é se o jornalista virar político só nessa já não é algo estranho, né? É difícil você imaginar um jornalista virando político. Isso mostra, no mínimo, que ele já tinha alguma relação ali com a esfera pública. De certa maneira, já mostra uma fragilidade, né? Uma falta de transparência do jornalista em si. Isso é uma característica até do próprio nicho, né? Se a gente ir um pouco mais para trás, o Alborguete ele foi deputado no Paraná durante muitos anos. E aí depois veio o Wallace, que teve uma carreira pública gigantesca. Aparentemente, agora a gente vai ter o Datena. Então é uma característica desse tipo de nicho de jornalismo. Tem todo o processo de produção de um telejornal como qualquer outro. Como ele confronta o código de ética de jornalismo é até uma reflexão, por que não uma provocação. Em muitas áreas de serviço, de prestação a serviço ao público, temos um regulamento, nós temos uma regulação para que determinadas profissões sejam exercidas. Então, por exemplo, nós temos a famosa carteirinha da OAB, né, para advogados. Nós temos DRT também, né, para outras profissões que carecem de uma regulação e que a profissão ela seja levada dentro desse regulamento. Será que, de repente, uma habilitação, uma DRT, uma OAB, né, como o exemplo que eu citei, não daria mais força e não teria um policiamento maior sobre as atitudes do processo jornalístico? Então, fica essa pergunta. Fica a pergunta, isso é jornalismo ou não? Porque a definição oficial de jornalismo é você passar a informação para a pessoa e ponto, entende? Você não vai dar a sua crítica, dar a sua opinião, ou então ficar instigando, né, as pessoas a algo que você ainda não tem provas nem nada. É diferente mesmo. Como o advogado tem a carteira do OAB, o jornalista não. Porque o jornalista tem que também ter todo um trabalho político além do jornalismo. Então nós temos certos envolvimentos além da televisão de massas. Acho que o que deve ser feito é ser repensado o código de ética, talvez uma reformulação, uma atualização dele, à luz das novas mídias e também do desenvolvimento da cultura política, pensando regulamentar como que o jornalista deve se relacionar com a política, como jornalista, como agente político, pensando formas de se tornar ética essa relação.
é interessante também, depois de tudo isso que a gente falou referente à carteira, ter ali uma regularização mais firme sobre exercer jornalismo. E é interessante porque a gente volta ali para o Código de Ética, no seu capítulo 2, no seu artigo 7, ali no seu parágrafo 5, diz exatamente isso, né? No 7, diz exatamente isso, que é que o jornalista não pode permitir o exercício da profissão por pessoas não habilitadas, né? Mas a gente sabe que hoje, principalmente em TVs menores, não é isso que acontece, né? A gente vê o caso de pessoas que não têm ali a sua formação, que não fez o estudo, que não se preparou, que não conhece o código de ética, está exercendo a profissão simplesmente por ter um apelo popular, né, por saber ali chamar o marketing. O caso do Wallace não é o primeiro. Se a gente for um pouquinho mais para trás, ali em 1974, a gente tem um caso muito semelhante, só que na rádio, onde um jornalista vem e ele começa a trazer diversos assuntos, diversas matérias, e são matérias tão boas, que as pessoas começam a se questionar e elas vão ali e descobrem que todas as matérias deles eram falsas. Ele criava as matérias, ele contratava atores e esses atores iam ali, falavam exatamente o que ele queria escutar, e aí a audiência daquela rádio ia para cima. Por quê? Porque não há como eu posso dizer, uma peneira. Não existe hoje uma peneira para quem pode ser jornalista. E não estou falando que o jornalismo tem que ser aquela coisa careta. O jornalismo pode ser algo mais light, mas não pode ser da maneira que está sendo feita, da maneira escrachada. Qualquer um veste o terno, vai para frente das câmeras, começa a escrever em um computador e se chama de jornalista. No capítulo 3, também no artigo 9, fala que a presunção de inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística. No artigo 10º, fala que a opinião manifestada em meios de informação deve ser exercida com responsabilidade. Então, o Wallace, ele expressava a opinião dele. O programa dele era basicamente um SOS da comunidade, virou uma delegacia. As pessoas iam lá para falar o que estava acontecendo de ruim, e o programa muitas vezes resolvia. Então, querendo ou não, ele ajudou sim muita gente. E depois, né, acabou sendo acusado de tudo que aconteceu, e o Igor falou que ele foi absolvido, né? Em 2010 ele morreu. Aí os processos que tinham contra ele foram suspensos. Mas até hoje não tem uma prova assim, ele foi culpado de ser líder de organização criminosa ou não. E aí é algo que divide opiniões. E aí, na defesa dele, ele sempre dizia que aquilo era perseguição política, que ele não conhecia o rapaz que falou que ele estava envolvido. E no documentário tem uma frase que ele fala assim: eu me considero um guerreiro de luz. Então, um questionamento que eu quero trazer também é que todo mundo que vira herói da população fica inatingível. E ele acaba se achando também inatingível. E saem frases como essas: eu me considero um guerreiro de luz. Que nem outras que a gente já ouviu de outras pessoas, né? Como me chama de corrupto, ou então não existe uma alma mais honesta do que eu nesse país. A gente ouve de todos os lados. Todo mundo que vira herói, eu acho que é um perigo. Pegando um gancho nisso que o Pedro falou, eu acho muito importante a gente levar em questão a cultura e a regionalização de como a mídia ela é produzida. Então, uma mídia aqui em São Paulo, aqui na região metropolitana de São Paulo, ela é totalmente diferente do que a mídia popular feita na região que o Wallace fazia. Isso tem que ser levado em consideração. E não digo que está certo, que está errado, mas é a realidade. Essa é a verdade. O estilo de comunicação público, ele muda conforme a região. O Wallace, ele tinha o público dele, ele tinha a demanda, né, da comunicação local, e isso é adaptado até hoje, né? De novo, fazendo uma comparação com o Alborguete. A comunicação do Alborguete, ela é totalmente voltada para a mídia da região de Londrina, da região do Paraná mesmo. É algo que é interessante da gente analisar, mas também ficar atento
a corda bamba do desrespeito e descumprimento do código de ética do jornalismo, que ainda a gente está dentro desse aspecto, e também do respeito da cultura local. Então é isso. Esse foi o nosso podcast sobre o Código de Ética dos Jornalistas aplicado no programa Canal Livre e na vida do Wallace Souza. O programa está no ar até hoje lá em Manaus, só que hoje chama Sinal Livre e é o filho dele que apresenta, o Wallace Souza. Ele inclusive aparece no documentário da Netflix, recomendamos muito a todos assistir, que é um documentário muito bom, principalmente para nós jornalistas. Muito obrigado e boa noite. Quanto tempo tenho ainda que esperar por esse amor tão lindo?